Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Olha só, estamos aqui hoje para fazermos a nossa revisão de ciência, certo? Para a nossa atividade avaliativa. Os conteúdos serão até onde vai o universo, os planetas, o sistema solar, a Lua, orientação pelo Sol, o ar, pressão do ar, temperatura e umidade do ar, vento, o ar em movimento. Certo? Todos esses assuntos a gente já aprendeu, vocês já fizeram várias atividades sobre esses assuntos e vocês já sabem muito bem tudinho sobre isso aí. A gente só vai fazer uma revisão, ok? Até onde vai o universo? Olha só, não existem dados científicos que indiquem o tamanho concreto do universo. Sabe-se que nele existe cerca de 100 bilhões de galáxias e em cada galáxia tem bilhões de estrelas, certo? E aqui nós temos uma das galáxias, ó. Aqui vários corpos celestes, tá vendo? Planetas, ó, estrelas, tudo isso que compõe uma galáxia e o universo. O Big Bang, ou Grande Expansão, é a teoria cosmológica dominante sobre o desenvolvimento inicial do universo, certo? Segundo o cientista, foi a partir dessa explosão que foram criadas as galáxias, planetas e todos os corpos celestes. O nosso planeta Terra encontra-se na galáxia Via Láctea, que possui cerca de 200 bilhões de estrelas, certo? Então aqui, ó, segundo os cientistas, houve uma explosão e a partir dessa explosão os micro-organismos foram se formando o que nós temos hoje, que são os planetas, o universo, certo? E o único planeta de todas as galáxias, de todo o universo, que tem vida só é o planeta Terra, certo? O único que tem vida é o planeta Terra. Então, aqui, ó, a partir da explosão, certo, do Big Bang, segundo os cientistas, certo? Aí teve os micro-organismos, foram se juntando e formando os corpos celestes. E dos corpos celestes foram criados o nosso universo, as galáxias, os planetas e todos os corpos celestes. Os ácidos luminosos e os ácidos iluminados. Olha só. Os ácidos luminosos são aqueles que concentram grande quantidade de energia e liberam parte dessa energia em forma de luz e calor. Então, nós temos apenas os ácidos luminosos, temos apenas as estrelas. E um exemplo grande de estrela é justamente o Sol, que aquece, que ilumina e aquece o nosso planeta Terra, certo? Então, as estrelas são fonte de grande quantidade de energia e libera luz e libera calor. Então, eles produzem a sua própria energia, certo? Produz a sua própria luz, ok? E os ácidos iluminados são aqueles que possuem energia, mas não liberam, ou seja, elas não produzem a sua própria luz, ok? Então, somente os ácidos luminosos, que são as estrelas que produzem a sua própria luz. E os ácidos iluminados, como os planetas, os meteoros, os cometas, meteoritos, os satélites, eles não possuem luz própria, ok? O sistema solar é localizado na galáxia Via Láctea, como a tia já falou, e consiste num conjunto de planetas, planetas anões e diversos outros astros do nosso universo, como asteroides, meteoros, cometas, satélites, entre outros. O Sol é a estrela central desse sistema, exercendo um intenso domínio gravitacional sobre os demais corpos celestes, ok? Então, aqui a tia colocou o desenho do sistema solar. Então, o Sol fica no centro, é o centro do nosso sistema, ok? Então, aqui são as órbitas, ó. Cada círculo desse aqui é uma órbita, certo? O primeiro planeta que está mais próximo do Sol é justamente o Mercúrio. Segundo vai ser Vênus, ó. O terceiro, a Terra. Então, a Terra é o terceiro planeta em direção do Sol, ok? Depois vem Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ok? E além dos planetas, temos também, ó, os asteroides, né? As outras estrelas que a gente consegue ver durante a noite. Tem os cometas, meteoritos, tudo isso que forma o universo na galáxia Via Láctea, ok? E desses
planetas aqui, somente o planeta Terra que tem vida, certo? Olha só, aqui nós temos, ó, a sequência, tá vendo? Dos planetas, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? Antigamente, nós tínhamos 9 planetas no Sistema Solar, só que o planeta Plutão não é considerado mais planeta. Ele é considerado planeta anão, ou seja, ele não tem um tamanho suficiente para ser um planeta, então ele é considerado planeta anão, certo? Aqui nós temos os planetas rochosos e os planetas gasosos, certo? Os planetas rochosos são aqueles planetas telúricos, que são chamados telúricos, terrestres ou rochosos. São 4 planetas mais próximos do Sol. Quais são os 4 mais próximos? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, certo? São caracterizados por serem constituídos de rocha, ferro e metais pesados e por possuírem maior densidade, visto que os materiais densos possuem tendência a estarem mais próximos do Sol. Então, esses planetas aqui são considerados os rochosos, os 4 primeiros planetas. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, certo? E dentre esses 4 aqui, o único que não tem vida é a Terra, certo? Dos 8 planetas, somente a Terra que possui vida. Ela está numa distância do Sol, a uma distância certa, que pode ter vida. Nem tão próxima e nem tão longe, certo? Ela está no local exato. E temos também os planetas rochosos. Os planetas rochosos, ou também planetas jovianos, gigantes, são os 4 planetas mais distantes do Sol, né? A partir de Júpiter, ó. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São maiores, né, que os planetas rochosos, eles são bem maiores do que os 4 planetas rochosos. E são caracterizados por serem formados por gases como hélio e hidrogênio. São menos densos por serem mais afastados do Sol e todos apresentam vários satélites naturais em sistemas de anéis, né? Todos eles aqui têm sistemas de anéis, mas o único que a gente consegue ver sem a utilização de microscópio tem um período do ano que a gente consegue ver os anéis de Saturno, certo? E os anéis de Júpiter, Urano e Netuno são mais invisíveis aos olhos nus, ok? Mas eles também possuem anéis, ok? O planeta Terra é o único que possui vida. Nosso planeta não está parado no universo, ele realiza cerca de 14 movimentos. Mas os principais movimentos da Terra, isto é, aqueles que possuem um efeito direto mais notório em nossas vidas, são os movimentos de rotação e o movimento de translação, certo? O movimento de rotação e o de translação. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, circulando ao redor do seu eixo imaginário central durante um período aproximado de 24 horas. A principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e das noites, certo? Então, a Terra, ó, ela gira sempre do oeste para o leste. Ela vai girando, ó, vai girando, ok? Então, o Sol, a gente pensa, né, que é o Sol que gira em torno da Terra. Não, é a Terra que gira em torno do Sol, certo? Então, ela vai aqui, ó, mas esse movimento aqui, o Sol tá parado, o Sol sempre fica parado, tá, gente? O Sol não se movimenta, ele sempre tá parado. Tá tendo algumas explosões, né, que são normais, mas ele sempre fica parado no centro, certo? E a Terra fica em movimento, rodando, ok? Esse é o movimento que ela faz do giro. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, aqui, ó, gente, esse é o movimento de rotação que a Terra faz, tá vendo? Ela vai girando, o Sol tá parado, certo? E ela vai girando, ela não para de girar, certo? Então, quando aqui essa parte tá clara aqui, é dia. Quando passa pra cá, que tá mais escura, já é noite, certo? Então, aqui a gente faz o movimento, ó, de rotação. Ela tá girando no torno do seu próprio eixo. O Sol tá aqui parado e ela fica rodando, certo? Fica girando. Quando o Sol tá aqui iluminando e ela tá rodando, é dia. Quando tá aqui na parte de trás, que o Sol não está iluminando, vai ser noite, certo? Por isso que o movimento de rotação, ele origina os dias e as noites, ok, gente? Agora, o movimento de translação. Ele é um movimento elíptico que a Terra executa ao redor do Sol, com uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos.
sendo que a Terra termina uma volta completa em relação ao Sol, dizemos que se passou um ano. Quando ela completa esses 365 dias, 5 horas e 48 minutos, que fecha, os cientistas fecharam para 6 horas, certo? A principal consequência desse movimento é a origem das estações, primavera, verão, outono, inverno, certo? Então, o Sol está aqui parado, como a tia falou, não foi? Que ele sempre fica parado no centro, e aqui a Terra, em seu movimento, ela está executando todos os movimentos, certo? Um deles também é a rotação. Enquanto ela faz esse movimento aqui, ó, em torno do Sol, que dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos, né? Ela está fazendo também um movimento de rotação, que ela está girando em torno do seu próprio eixo, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, gente, esse é o movimento de translação, certo? É o movimento que a Terra está fazendo em torno do Sol, certo? Esse movimento aí vai levar 365 dias, 5 horas e 48 minutos, que os cientistas fecharam em 6 horas, certo? E o que acontece com essas 6 horas, tia? A gente vai ver agora. Olha só, né? Essas 6 horas que são ultrapassadas, né? Elas são juntadas, são somadas, né? E em 4 e 4 anos, a gente vai ter um dia a mais, certo? Que vai ser justamente o ano bissexto. Aí a tia vai explicar aqui, ó, justamente, que o ano bissexto acontece a cada 4 anos, em 4 e 4 anos, certo? E ele tem 366 dias. Por que ele vai ter 366 dias, tia? Porque vai ser acrescentado mais um dia. Porque se a gente contar 6 vezes 4, vai dar 24. Então, 24 horas é um dia, certo? Então, se os anos normais têm 365 dias, esse ano bissexto vai ter justamente mais um dia, ou seja, 366 dias. E a inclusão foi feita para aproximar o calendário ao movimento de translação, do movimento que a Terra faz. Tempo o planeta leva para dar a volta no Sol, que é de 365 dias, 5 horas e 48 minutos e 46 segundos, que foram, né, como a tia falou, os cientistas fecharam com 6 horas. Então, essas horas elas acabam ultrapassando e são compensadas em cada 4 e 4 anos, no dia 29 de fevereiro. Então, todos os anos, se a gente for reparar nos calendários, vai ter 3 anos no calendário, que vai ser justamente 28 no mês de fevereiro, certo? Quando tiver no mês de fevereiro 29, isso quer dizer que esse ano é um ano bissexto, certo? Por exemplo, 2020, se vocês pegarem o calendário aí, né, no início do ano, em fevereiro, tivemos um dia de fevereiro até o dia 29, certo? Então, aí, esse ano é considerado, 2020 é considerado um ano bissexto, justamente porque esse ano tem 366 dias, ok? Então, só daqui a 4 anos, em 2024, que teremos novamente um ano bissexto, que teremos um dia 29 de fevereiro no ano, ok? Então, o ano bissexto é justamente quando se junta as 6 horas, formando mais um dia, e o ano contém 366 dias. Oh, meu Deus. Vamos continuar. Olha só. A Lua é o único satélite natural da Terra e é o quinto maior do sistema solar, certo? Então, a Lua, ela não é um planeta, tá, gente? É um satélite natural da Terra, certo? A Lua é um astro iluminado, pois não possui luz própria. Ela reflete a luz do Sol como um espelho, certo? A Lua, ela possui 4 fases: cheia, crescente, nova e minguante, ok, gente? Olha só. A Lua nova, ela é totalmente escura, certo? E aí, quando ela vai crescendo, ela vai aparecer, ó, a partezinha clara dela, que vai aparecer um 6, certo? Então, a forma crescente dela, ela aparece com um 6, certo? Parece com 6. E ela vai crescendo, até chegar na forma cheia, totalmente iluminada, certo? A gente vê totalmente iluminada, como a gente estivesse vendo o Sol, certo? Ela reflete totalmente a luz do Sol. Quando ela tá cheia, ela vai diminuindo, certo? Aquela nova, ela vai crescendo até chegar cheia, e quando ela tá cheia, ela vai diminuindo, certo?
Então, ela vai na forma minguante, ou seja, ela vai diminuindo. A parte escura aqui, ó, vai aumentando, certo? Que é justamente um C ao contrário, ó, o C ao contrário. Até chegar na fase novamente, que ela fica escura, e aí segue o seu ciclo, tá? Cada fase da lua dura cerca de 7 a 8 dias, ok? No mês. E essas fases da lua, elas acabam interferindo, tendo influência nas marés. Dependendo da lua, da fase da lua, tem maré que tá no mar, tá mais forte, tá mais fraca, vai depender também da lua, certo? Porque a lua, ela tem uma força muito grande em relação às marés. Orientação pelo sol. A gente já viu isso em geografia, né? A gente aprendeu isso e a gente reviu isso semana passada, que foi justamente o que caiu na prova de geografia, certo? A gente pode se orientar pelo sol, certo? Orientação pelo sol. Então, o sol nasce sempre no leste, certo? Nós temos os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E o sol sempre vai nascer no leste, que a gente chama de nascente. E ele vai se pôr sempre no oeste, que a gente chama de poente. Então, de manhã, quando o sol nasce nasce sempre no leste. À tarde, quando o sol se põe sempre no oeste, que a gente chama de poente, ok? O ar. O homem, ele respira cerca de 8 litros de ar por minuto, em cerca de quantidade de repouso, e quando morre, fica aproximadamente 5 minutos sem respirar, certo? E morre se ficar 5 minutos aproximadamente sem respirar, certo? Uma pessoa que fica 5 minutos sem respirar, ela não consegue mais voltar, certo? Ela vai falecer. Isto bem demonstra como é importante esse material na vida do homem, ou seja, o ar é muito importante. Então, o ser humano, né, nenhum ser vivo vive sem ar, certo? Todo mundo tem que respirar, precisa do ar para sobreviver. Nos processos de respiração, tanto o homem quanto os animais possuem o oxigênio do ar, queimando suas próprias reservas de energia, eliminando o gás carbônico para a atmosfera, certo? Então, quando a gente inspira, puxa o ar, a gente inspira oxigênio. Quando a gente expira, que a gente solta já o gás carbônico, certo? Do que o ar é feito? Olha só, o ar ele apresenta o estado gasoso, que é uma mistura de gases. A maior quantidade de gás é o nitrogênio, depois vem o oxigênio com 21%, e 1% restante inclui argônio, gás carbônico e outros gases que contém no ar, certo? As propriedades do ar. O ar ocupa espaço, o ar tem massa e peso, o ar pode ser comprimido, o ar pode ser expandido, o ar tem resistência e o ar também tem elasticidade, certo? Isso tudo a gente vê quando a gente enche uma bexiga, né? A gente pode perceber todas essas propriedades quando a gente enche uma bexiga. Ele vai ocupar um espaço, ele vai ter peso, vai ter massa, vai ter comprimento, vai se expandir, porque vai aumentar a questão do tamanho da bexiga. Tem resistência, que a gente vai apertar e ele vai ter um pouco de resistência para poder explodir, né? E também tem elasticidade, a gente pode mexer nele, ele vai se moldar de acordo com o objeto que ele está sendo colocado. O ar possui 3 características. Ele é inodoro, não tem cheiro, incolor, não tem cor, e insípido, não tem sabor, certo? O ar em movimento, ele é resultante da diferente dispersão de atmosférica entre os diferentes lugares, tipo de vento, brisa, ventania e furacão. A brisa é um vento suave, leve e agradável, certo? A ventania é o vento mais forte que a brisa, é capaz de deslocar as telhas de uma casa e formar redemoinhos de poeira. E o furacão é o vento muito forte que pode causar destruição de uma cidade, das plantações, das casas, de diversas coisas, certo? Aqui no Brasil a gente não tem furacões, graças a Deus, certo? Mas em muitos países, como Estados Unidos, no Japão, tem bastante furacões, certo? Aqui geralmente a gente tem ventania, que é um vento muito forte, né? Que acaba tirando os telhados de algumas casas, de algumas empresas, mas furacão, graças a Deus, a gente não tem. Instrumentos para medir a velocidade e indicar a direção do vento. Temos o anemômetro,
que tem a finalidade de medir a velocidade do vento, certo? E tem alguns que possuem já também nele o catavento, que vai indicar a direção do vento. Temos a biruta, que indica a direção do vento. E temos também o catavento, que é um aparelho que indica a direção do vento, certo? Assim como a biruta. E temos o termomiógrafo, que tem a finalidade de medir a temperatura do ar e também a umidade. Se o ar está muito úmido, porque tem muita água, tem muito oxigênio, certo? Por exemplo, quando está chovendo. Então, a gente tem uma umidade do ar. Quando está fazendo muito calor, o ar fica mais seco, sem umidade. Utilidade dos ventos. O vento ele é utilizado geralmente, aqui na Bahia já está sendo utilizado para gerar energia, que é justamente a energia eólica, certo? É uma energia de fonte limpa, né, que não vai gerar nenhuma poluição, não vai agredir o meio ambiente e vai ajudar bastante a diminuir a poluição que existe no nosso planeta, certo? Agora que já revisamos, realize a atividade avaliativa. Sucesso para vocês, meus amores. Tchau, tchau.